Bom dia a todos. Obrigado pela presença em nossa teleconferência de resultados. Eu gostaria de começar a apresentação pelo slide número 2, onde eu destaco o importante evento que marcou esse segundo trimestre, um período que foi repleto de recordes. Esse evento foi a aquisição da Softpar, anunciada em maio. A aquisição foi importante por diversas razões. A primeira, porque adicionou novas suítes à nossa plataforma de software para bancos, consolidando a nossa posição como única plataforma Full Banking System disponível no Brasil. E segundo, porque trouxe como clientes várias instituições financeiras de médio e pequeno porte, um perfil complementar à nossa carteira de clientes até então, que era dominada por instituições financeiras de grande porte. Terceiro, porque apresentará uma enorme contribuição para os nossos resultados consolidados. E por último, e ainda mais importante, a aquisição da Softpar foi a quarta em um período de 7 meses. E reforça uma mensagem muito relevante. Nós estamos preparados para executar em uma velocidade ainda maior a nossa estratégia de consolidação. Passando agora para o slide 3, o gráfico à esquerda mostra que no segundo trimestre registramos receita líquida de 42,2 milhões, novo recorde trimestral, um crescimento de 23,6% sobre o mesmo período do ano anterior. Esse excelente número decorre de uma edição orgânica de 1,5 milhão e de uma edição inorgânica de 6,5 milhões. É importante ressaltar aqui que a adição inorgânica contempla apenas um mês de receita da Softpar. Como a empresa foi adquirida em maio, apenas o resultado de junho foi consolidado nas nossas demonstrações financeiras por enquanto. Nos últimos 12 meses, registramos receita líquida de 156,1 milhões, um crescimento de 14,1%. Ainda nesse slide, o gráfico da direita ilustra que no segundo trimestre alcançamos receita recorde de 35,3 milhões, novo recorde trimestral, com crescimento de 25,9% sobre o mesmo período do ano anterior. Esse crescimento também reflete uma evolução na recorrência, que alcançou 83,8%, aumento de 1,5 pontos percentuais. Esse patamar de recorrência reforça que o nosso negócio continua sendo previsível e resiliente. Nos últimos 12 meses, reportamos receita recorrente de 128,3 milhões, com crescimento de 21,9% e recorrência de 82,2%. Agora, no slide 4, o gráfico à esquerda mostra que no segundo trimestre registramos um lucro bruto de 12,4 milhões, praticamente em linha com o mesmo período do ano anterior, e a margem bruta foi de 29,4%, redução de 7,9 pontos percentuais nos últimos 12 meses. E registramos um lucro bruto de 52,6 milhões, também em linha com o mesmo período do ano anterior, e a margem bruta foi de 33,7%. É importante enfatizar que, desde o início de 2019, nossa margem bruta tem sido comprimida pelos custos mais altos, visando converter o backlog de receitas, conforme o Thiago vai explicar um pouco na sequência. No gráfico ao centro, vemos que no segundo trimestre as despesas gerais e administrativas alcançaram 9 milhões, crescimento de 16,9%, representando 21,5% da receita líquida, redução de 1,2 pontos percentuais, ou seja, mesmo tendo crescido em valores absolutos, as despesas se reduziram como proporção da receita, devido à diluição com as aquisições realizadas recentemente. Nos últimos 12 meses, as despesas gerais e administrativas totalizaram 40,1 milhões, crescimento de 22,5%, representando 25,7% da receita líquida, aumento de 1,8 pontos percentuais. Já o gráfico da direita ilustra que o EBITDA ajustado, ou seja, desconsiderando os itens extraordinários
relacionados às aquisições foi de 5,1 milhões, crescimento de 2,1% sobre o mesmo período do ano anterior, com margem EBITDA de 12%, queda de 2,5 pontos percentuais. Essa redução temporária na lucratividade reflete o efeito das aquisições recentes e do grande número de implantações que temos em andamento no momento. Nos últimos 12 meses, o EBITDA ajustado foi de 18,4 milhões, redução de 13,1%, com margem EBITDA de 11,8%. Estamos seguros com a estratégia de aceleração do nosso crescimento orgânico e inorgânico e confiantes com as perspectivas de expressivos ganhos de escala e lucratividade no futuro próximo. Eu vou passar agora a palavra ao Thiago, que vai explicar o resultado das unidades de software e serviço. Obrigado, Bernardo. Iniciando pelo slide 5, e para que todos entendam o contexto extremamente positivo desse segundo TRI, vale a pena falar novamente sobre a nossa carteira de contratos, que reflete o valor somado de todos os contratos de subscrição de software vigentes. Os que já foram implantados estão gerando receita, e os que ainda não foram implantados e passarão a gerar receita no futuro. O valor da nossa carteira de contratos alcançou 137 milhões nesse trimestre, um enorme crescimento de 67,9% sobre o mesmo período do ano anterior. Esse crescimento se deu por duas razões. De um lado, adicionamos 13,9 milhões organicamente. Esse é o valor dos contratos conquistados menos o valor dos contratos perdidos. E tal adição foi possível porque, depois da aquisição da TTPS, nós mudamos o modelo comercial, passando a cobrar menos no setup e mais na mensalidade, reduzindo o custo de troca dos nossos potenciais clientes e aumentando muito as possibilidades comerciais. E do outro lado, adicionamos 41,6 milhões inorganicamente, e esse é o valor dos contratos trazido nas aquisições de Consult Brasil, Athena, ADS Prev e Softpar. Passando para o slide 6, o gráfico à esquerda mostra que no segundo TRI, a unidade de software registrou receita líquida de 29,2 milhões, novo recorde trimestral, com crescimento de 33,5% sobre o mesmo período do ano anterior. O expressivo número reflete principalmente uma adição inorgânica de 6,5 milhões, visto que a maior parte do backlog de software ainda não foi convertido em receita. Nos últimos 12 meses, a unidade de software registrou receita líquida de 100 milhões, com crescimento de 11%. E o gráfico à direita ilustra que no segundo trimestre, a unidade de software alcançou lucro bruto de 10 milhões, em linha com o mesmo período do ano anterior. E a margem bruta foi de 34,3%, redução de 11,4 pontos percentuais. Nos últimos 12 meses, a unidade registrou um lucro bruto de 39,9 milhões, ligeiramente abaixo do mesmo período do ano anterior, e a margem bruta foi de 39,7%, queda de 8,8 pontos percentuais. Como o Bernardo disse há pouco, é muito importante enfatizar que desde o início de 2019, a nossa margem bruta tem sido comprimida pelos custos mais altos com desenvolvimento e implantação, visando converter as vendas em receita, e é exatamente isso que nos ajuda a entender o resultado da unidade nesse trimestre. Mudando para o slide 7, no gráfico à esquerda, observamos que no primeiro semestre, portanto desde o início de 2019, a unidade de software teve um custo total de 34,9 milhões, com um componente inorgânico de 5,2 milhões, representando as aquisições de 2019, e um componente orgânico de 29,6 milhões. E no gráfico à direita, decompomos esse componente orgânico em suas principais linhas. As de desenvolvimento e implantação eram praticamente inexistentes no mesmo período do ano anterior, porque naquele momento, a Sync ainda estava gradualmente expandindo as suas vendas de software. Mas agora, essas linhas totalizam um custo de 6,1 milhões por semestre, número equivalente a 7,5% da receita líquida da empresa, portanto um número muito substancial. E isso explica por que
as margens estão temporariamente comprimidas. Conforme as implantações avancem, esse custo deve ser diluído em um volume muito maior de receita e a compressão de margem será suavizada. Agora, no slide 8, o gráfico à esquerda mostra que no segundo TRI, a unidade de serviços registrou receita líquida de 12,9 milhões, crescimento de 5,7%, graças ao bom desempenho do outsourcing. Nos últimos 12 meses, a unidade registrou receita líquida de 55,7 milhões, com crescimento de 20%. E o gráfico à direita ilustra que no segundo TRI, a unidade de serviços alcançou lucro bruto de 2,4 milhões, redução de 13,2% sobre o mesmo período do ano anterior, e a margem bruta foi de 18,2%, redução de 4 pontos percentuais. Nos últimos 12 meses, a unidade registrou um lucro bruto de 12,7 milhões, 26,7% acima do período do ano anterior, e a margem bruta foi de 22,8%, alta de pouco mais de um ponto percentual. Todas essas variações estão dentro da dinâmica normal do negócio de serviços. E agora eu deixo a palavra com o Fabrini, que comentará sobre a posição financeira da Sinqia. Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Recentemente tivemos movimentações importantes em nossa posição financeira, representadas aqui no slide número 9. No gráfico à esquerda, registramos um saldo de caixa bruto de 25,3 milhões no encerramento do segundo trimestre, uma variação positiva de 0,7 milhão em relação a março. Ao longo do trimestre, esse saldo foi influenciado por 3 eventos principais. O primeiro foi o recebimento da parcela final da primeira emissão de debêntures da companhia, que somou 16 milhões e meio ao caixa. Segundo, foi a venda das ações em tesouraria, que somou mais 9,1 milhões ao caixa. E terceiro, a aquisição da Softpar, como já comentado anteriormente, cuja parcela à vista foi paga no momento da transação. E subtraiu, portanto, 18 milhões da disponibilidade. Com isso, conseguimos realizar mais uma aquisição importante, foi a segunda maior da história da empresa, e ainda assim manter o saldo de caixa em um patamar razoável para tocar o dia a dia. No gráfico ao centro, contabilizamos uma dívida bruta de 103,9 milhões no final de junho, um aumento de 34 milhões. Comparado com o fechamento de março. Esse resultado se deve a 2 fatores. O primeiro, o recebimento da parcela final da primeira emissão de debêntures, como comentado anteriormente, no montante de 16 milhões e meio. E segundo, a aquisição da Softpar, cuja parcela à vista adicionou, a parcela a prazo, adicionou 16 milhões e meio ao nosso passivo, já incluindo uma estimativa de atingimento do earnout. Com isso, no gráfico à direita, a gente observa que a dívida líquida encerrou o trimestre em 78,6 milhões, uma variação positiva de 33,3 milhões nesse período. Essa dívida líquida representa 4,3 vezes o EBITDA ajustado da empresa dos últimos 12 meses. Nós temos um covenant de 3 vezes para o final do ano, mas que considera, além do EBITDA ajustado da companhia, o EBITDA de 12 meses das empresas adquiridas. Portanto, esse nível de endividamento não nos preocupa e a gente até deve cumpri-lo com bastante folga. Seja porque a dívida líquida diminuirá com a geração de caixa no segundo trimestre, ou porque o EBITDA, para apuração do covenant, considera o resultado de 12 meses das aquisições recentes. Agora eu retorno a palavra para o Bernardo para as considerações finais. Obrigado, Fabrini. Vamos passar agora ao slide 10, onde eu concluo a apresentação de resultados, reforçando a mensagem que eu passei no início dessa teleconferência. A Sinqia está preparada para executar em uma velocidade ainda maior a estratégia de consolidação. Depois de realizar as últimas 4 aquisições em 7 meses, estamos confiantes e preparados para dar um início a um novo ciclo de consolidação, que será tão bem sucedido e ainda mais intenso
que o ciclo que iniciamos em 2013 no nosso IPO. Obrigado a todos pela presença em nossa teleconferência e agora eu deixo a equipe à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Temos uma pergunta vinda webcast. O senhor Renan gostaria de saber se já existe algum pensamento por parte dos controladores de fazerem o desdobramento das ações. Renan, bom dia, Thiago falando. Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta bastante interessante. A nossa base acionária é composta por um número expressivo de investidores de varejo, um público bastante sensível ao preço por ação, e nós temos observado que uma boa parte dos novos investidores de varejo tem posições que hoje são inferiores a um lote padrão, o que é um indicativo para nós de que o preço por ação atual talvez esteja em um patamar alto para que os investidores de varejo consigam montar um lote nas suas ordens de compra. E nesse sentido a gente vem estudando sim a possibilidade de fazer um desdobramento, mas nesse momento ainda não há nenhuma decisão tomada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de retornar a palavra para o Sr. Bernardo para as últimas considerações. Por favor, Sr. Bernardo, pode prosseguir. Mais uma vez, agradeço a todos a participação em nossa teleconferência de resultados e a equipe de RI fica à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado. Obrigada. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2019 da Sinqia está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.